Bom dia, galera. São 10h09 da manhã, dia 2 de novembro, é dia de finados, né? Feriado em alguns lugares. Bom, vou continuar aqui com o pod de ontem. A maior parte desse assunto agora eu vou colocar aqui no texto, né? A maior parte da continuação vai estar no corpo aqui do post. Porque tem muitas referências bíblicas e tal, para quem quiser ver mesmo, né? Diante das perguntas que chegam aí. Mas vamos lá, eu vou dar um bom dia para quem estiver por aí. Entrei um pouco mais tarde hoje. Bom dia, Thiago, Leandro, Wellington, a Miriam, Gil. Não sei se estão por aí ainda, estavam agora há pouco. Doug, Rama. Tá conversando bastante aqui. Sérgio. Enfim, conforme vocês vão chegando aí, a gente vai dando um salve. Bom dia, Ariel. Então vamos lá. Ontem a gente falou de algumas profecias passadas, né? E agora as que estão na porta aí. Desculpem. Então vamos lá. As últimas profecias estão na porta. Então a maior parte delas já se cumpriram, né? E algumas estão se cumprindo. Falta pouco agora, né? A gente está bem nesse desfecho aí, nesse ponto de encontro aí das perspectivas, né? Então, aí no Apocalipse sobre os oponentes de Deus e seu povo, já tem todas as referências aqui, ó, Roma e as nações modernas, o papado na Idade Média e futuro, a Revolução Francesa, né, como inimiga da Bíblia, inicialmente, né, porque estavam ali corrompendo o Estado, né, o protestantismo norte-americano também, no capítulo 13, que é da última igreja aí, das transformações, a Grande Babilônia também. Isso aí eu coloquei as referências aqui, a gente já tá. Eu tô vendo na verdade o trabalho de teólogos, né, e tô sintetizando, né. Então, profecias acerca de Jesus que já se cumpriram. As profecias estão ordenadas cronologicamente, acompanhadas pelo seu cumprimento, né. Seu cumprimento. Então veja que isso aqui é o que os judeus negam, né. Então seria semente de uma mulher, seria descendente de Abraão, né. Tudo isso que se cumpriu, os judeus escolhem não ver, né. Seria descendente de Isaac. Então tem aqui a profecia onde está, na Torá, e o cumprimento no Novo Testamento, né? Vocês vão ver aí no corpo do post, que tem lá quando foi previsto e quando foi cumprido. Seria descendente de Jacó, descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, herdeiro do trono de Davi, seu lugar de nascimento, a época de nascimento, nascido de uma virgem, tem todo lugar na Bíblia ali para você pesquisar. A matança dos meninos, né? A fuga para o Egito, João Batista preparando o caminho, seu ministério na Galileia, iria curar as doenças carregando ele mesmo os nossos sofrimentos, seria seu ministério na região de Zebulon e Naftali, né? Tá, a profecia e o cumprimento, como profeta, como servo de Deus, falaria por parábolas, seria sacerdote como Melquisedeque, um desprezo por parte dos judeus, né? Algumas das suas características também estão lá na profecia em Isaías, Salmos, Isaías e o cumprimento em Lucas. Sua entrada triunfal em Jerusalém, seria traído por um amigo, seria vendido por 30 moedas de prata, o dinheiro seria devolvido para comprar um campo de oleiro, o lugar de Judas deveria ser ocupado por outro, testemunhas falsas o acusariam. Cada um desses títulos, galera, aí no texto, depois que vocês verem o post completo aqui, vocês vão ver que tem as referências da profecia e do cumprimento, hein? Repito. Então, permaneceria em silêncio quando acusado, seria golpeado e cuspido, seria odiado sem motivo, sofreria em substituição a nós, né? Muita gente acha que isso se refere a sofrimentos físicos, né? Eu até coloquei aqui um acréscimo nisso. No entanto, trata-se de segurar o momento da morte, conscientemente, de ser justiça pura e ver a injustiça máxima sobre ti. Então, é desdobrar na sua tela mental todos os pesadelos emocionais possíveis ao homem. Então é isso que Lúcifer tem que fazer por todos, assim, porque já é todos fazendo juntos, né, ele. Então esse é o ápice da agonia. Não é só sobre a tortura no corpo, que a tortura no corpo às vezes até ajuda o desespero, aliviar o desespero frente ao nada, né, te puxa de volta para alguma realidade. Então é muito pior do que pode parecer. Não é aquele sofrimento teatral ali.
Então tem ali a profecia, o cumprimento também. Seria crucificado com pecadores, suas mãos e pés seriam transpassados, né? Seria escarnecido e insultado, dariam a ele fel e vinagre, ouviria palavras proféticas com zombaria, oraria por seus inimigos, seu lado seria transpassado, os soldados lançariam sorte sobre suas roupas, seus ossos não seriam quebrados, seria sepultado com os ricos, né? Sobre sua ressurreição também. A profecia está em Salmos, né? Em Isaías, em Zacarias, e depois Mateus e Atos, né? O cumprimento está em Mateus e Lucas. Sua ascensão, a profecia está em Salmos e o cumprimento em Lucas. Então as profecias estão se cumprindo aí, né? Com fidelidade nos dias atuais, embora escritas há 2000 anos atrás, e muito mais velhas ainda se forem as do Velho Testamento que também estão aqui. Então, da propagação do Evangelho pelo mundo inteiro, né? Já estava em Isaías lá, Daniel, e depois do Novo também, né? Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Colossenses e Apocalipse. Então, nos últimos dias, suas condições econômicas e políticas, em Timóteo, Mateus, Marcos, Lucas, do juízo final, também tem todas as referências aqui, derramamento do Espírito Santo, a perseguição da igreja, sinais do fim do mundo, os falsos cristãos, e os falsos cristos, né? Aqueles que virão em nome dele, o contexto social de corrupção e imoralidade nos tempos do fim, né? E a angústia no fim dos tempos também, né? Tá em Lucas 1, 21, 2.1, está tudo aqui organizadinho. Situação moral e homossexualismo, né, que era prejudicial na fase jovem da humanidade, sem a síntese, né, isso não é possível de ser compreendido e posicionado. Os prazeres da vida não são para a humanidade jovem, né? A humanidade jovem está aprendendo a construir o corpo para que a humanidade madura ali, para que o reino dévico possa posicionar os prazeres que serão ali bem usufruídos de todas as formas, né? Não só os excessos em termos sexuais, né? Porque isso é prejudicial. O excesso de qualquer maneira te prejudica porque te faz perder a perspectiva. Mas a função do povo ali enquanto aprendiz é posicionar, né, a obra de Deus, né, posicionar as perspectivas para que compreenda do que se trata aquilo que ele mesmo é, para que então possa focar em prazeres, né, coisa que no sentido do sexo, no sentido da gula, no sentido de absorver prazer acima do desprazer que se carrega, né, isso é algo para se contemplar na obra, no paraíso, na volta para o Éden, né, quando a obra é feita para nós. Mas quando a gente recusa Deus como a obra, como o Senhor daquilo tudo, para quem nós devemos dar a nossa prioridade, para que tudo não cesse, né? A gente precisa antes disso mergulhar no escuro, né? Para compreender como o peso nos destrói ali e voltarmos para a obra contemplando aquele todo com o devido respeito. Então assim que a gente pode usufruir de todos os prazeres, a gente já não quer, a gente respeita, né? A gente posiciona. E a humanidade antes, que não pode, né? Quer ali, tá? Quer abocanhar tudo antes de saber o que é. Então, sobre os zombadores das profecias nos últimos tempos, tá em Pedro também, eles zombam das profecias agora, né? Primeira vez que isso acontece, parece comum pra gente, né? Mas a humanidade nunca zombou das profecias. Isso não existe, isso era um absurdo. Fosse porque você ia queimado, você era preso, você era morto, você tinha respeito, você tinha medo. Mas agora zombam a primeira vez, né? Então, olhar de lá de trás já seria absurdo, mas a gente acostumou. Mas é algo exclusivo. Assim, a maioria zomba das profecias, né? Por assim dizer. É normal, é comum. Você vai, você tá achando que tá escrito que vai acontecer, já virou piada. Os pés da estátua, né? Sobre a estátua de barro, que tem a cabeça de ouro, o peito de prata, e etc, né? E o que importa é que ali a base tá toda corrompida, tá fraca, né? E vai se desfazendo, é passageira, né? E tem algumas referências a isso em Daniel capítulo 2. Então, sobre a aparente paz e segurança antes do fim, que é o que a gente está vivendo agora. Sobre a apostasia antes da vinda de Cristo, né? Apostasia, assim, a renúncia das religiões. Agora, nunca se viu tantos ateus, nunca se viu tanta gente ridicularizando as religiões, né? Como agora. Então, tudo isso se cumprindo aí, na cara de todos nós. E as profecias em cumprimento no Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, a corte do universo, 4 anjos detendo os ventos, né? A igreja que adora no santuário, a 7ª trombeta ou o movimento do advento e as 2 primeiras mensagens angélicas, né? Então essas coisas todas aí se fazem presentes nos movimentos religiosos, né? A interpretação assim diante da simetria que nós temos como fazer aqui
ela não é a mesma para essas igrejas. Nós precisamos findar ali as suas perspectivas frente aos seus pacotes de informação. Não adianta chegar cuspindo um monte de visão quântica em cima deles, que eles não estão nem aí para isso, né? A fé deles exige que eles findem ali as profecias da maneira como elas estão escritas, né? Então precisa, de fato, eles precisam que a coerência, né? Precisam fazer com que a coerência, né? Se encaixe ali com o que eles esperam, né? Então é isso que nós temos que lembrar, que nós precisamos, já que o nosso ponto de vista abocanha todos os outros, nós estamos direto na luz, naquilo que define o que é visto, o que é sentido, nós podemos adaptar nossa visão plena às visões deles, né? Coisa que eles não podem fazer. Então nós temos que trazer todos esses rios para o nosso mar, que é Deus. Então por aí você entende, né? A corte do universo, né? Você entende os quatro cantos, né? A questão simétrica ali, os anjos que portam essas perspectivas plenas e que acabam tendo que se reposicionar também frente ao erro, né? Visto que eles seguram uma forma ali que acaba sendo ultrapassada, né, por ela mesma, se desfaz, já que o movimento é a luz. Então os anjos precisam se readaptar a Deus, que é movimento, né? Então esse ponto aí vocês podem compreender com a simetria, mas é interessante que vocês, cada um diante das vertentes que conhecem, das igrejas das quais vieram, que vocês reposicionem, que vocês peguem a verdade absoluta, né, e tracem a ponte, o caminho até eles ali, através das palavras que vocês conheceram ali, através das interpretações que vocês viram ali. Vocês podem ir nas igrejas que quiserem, vocês enxergarão a nossa verdade lá e poderão clarear para que todos eles vejam também. Então, profecias que ainda se cumprirão. Essas profecias encontram-se todas no livro do Apocalipse. Então vamos lá. Profecias que se cumprirão durante a crise final. O selamento do povo de Deus, né? Isso aí fecha a igreja, né? Também fecha ali o povo pivô, né? A separação ali de quem é quem. A organização simétrica que inclui todos os tempos, todas as visões e perspectivas ali dos últimos tempos, dos últimos séculos, e que vai alinhar ali os santos, né? E separar o joio do trigo, julgar até os anjos, né? E esses que estavam ali controlando o mundo e se sentindo como se fossem, né? Sentindo-se como Deus. Eles pensam que são deuses ali e vai chegar a hora de separar a verdade da mentira. E isso resulta em dor, claramente, né? A destruição do mundo deles dói, queima, arde. Isso não é maldade de Deus, isso é só o que eles mesmos escolheram e precisam sentir para que voltem a ter a plenitude de Deus. Eles precisam da perspectiva, né, que perderam. Então a lei de Deus vista no santuário, o povo do advento perseguido, a opressão da segunda besta nos Estados Unidos. Tem algumas referências aqui teológicas que vocês podem estudar, né? A destruição da terra pelo fogo, o terceiro anjo, o sinal da besta, a vindima das uvas ímpias, né? Que é o processo ali de se fazer vinho, né? De uvas ímpias. Sobre o fim do tempo de graça ou de escolha. Cada tópico desse que eu falo tem a referência ali na Bíblia do lado, vocês vão poder ver assim que eu postar aqui. As 7 pragas, sobre os 3 últimos impérios, né? Sobre a ação final de Satanás, sobre a organização do mundo para a batalha final, sobre a revolta das nações contra a besta, e o alto clamor do terceiro anjo, a queda da Babilônia, né? Poder papal, segundo eles. Isso envolve o poder religioso, né? Numa amplitude maior. Profecias que se cumprirão após a crise final. A abertura do 7º selo, a segunda vinda de Cristo, todo olho o verá. O milênio, né, após a segunda vinda. E a prisão milenar de Satanás, né, na visão deles ali. Veja que na visão teatral, o reino deles fica intocável, né? Sem nossa magia e tecnologia ali em Israel. Apenas com a Torá. Então, Satanás está longe dali, né? Eles estão na Idade Média de novo, basicamente. Estão ali na perfeição. A Torá é o que manda e ponto. Todo o resto está fora daquele mundo e é proibido para eles. Você vê, voltou ali pro começo. Profecias que se cumprirão na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, uma multidão incontável, vitoriosa, né, que são gentios. Os 144 mil na glória, são 12 mil judeus de cada tribo, né? O regozijo da vitória dos 144 mil contra a besta, né? Dentro de Israel, estarão devolvendo o mundo judaico aos judeus, né? E deixando Satã de fora. Então ali os 144 mil estão protagonizando a salvação deles lá dentro, né? Vocês percebem aí o teatro? E enquanto é uma ponte, né, conosco. Uma hora eles serão vistos como traidores, que estavam negociando com Satanás fora e vice-versa. Aí vai o movimento, né?
a festa das bodas do Cordeiro, e o juízo dos ímpios no milênio. Então isso aí finda todo o transbordar ali do reino eterno, né? Profecia a cumprir-se no fim do milênio, o juízo executivo dos anjos e dos ímpios, né? Então até os anjos serão julgados pelos sofredores, né? Por nós, por aqueles que conhecem as dores que os anjos não precisam suportar. Profecias a cumprirem-se na restauração. Vejam aí, né, o papel importante dos demônios, né, dos sofredores. Novo céu e nova terra, a metrópole da nova terra, né, que é ali a Nova Jerusalém, que é a Nova Atlântida, né, construída com ouro, pedras preciosas. Então é uma energia cintilante, vibracional, tem luz própria, com as pedras resplandecendo ali, brilhantes, com diversas trocas, né, elétricas e químicas. Nossas ruas, nossas paredes, nossas cidades terão luz própria. E é algo assim dimensional, algo inimaginável, né? Então isso também está aí em Apocalipse, tem alguns detalhes. Eu vou fazer um post sobre isso, talvez amanhã dou detalhes sobre isso. Então profecias que se encontram em outros livros. A destruição da terra por fogo, né? Outros livros assim, dentro não que está fora do Apocalipse, né? Mas dentro da Bíblia. Trata-se da execução do juízo final ou segunda morte, né? Aí diz em Pedro, Malaquias, Mateus, enfim. Você vai ver ali que muita gente vai acordar, vai ressuscitar, vai ver quem é, e vai ver esse ser que ele descobriu sendo de fato destruído conscientemente. Aí ele morre de novo, tendo plena certeza e ciência de tudo que acontece. Esse morrer é ser deixado de lado, né? Em meio ao caos ali, em meio à confusão, e se ver se desfazendo, se perdendo de suas memórias, de suas certezas, de tudo aquilo que ele é, né? Até ter que se apegar ao renascimento do lado de cá, que já vai ser a perspectiva de outras consciências, por assim dizer, que são as eternas, né? Então já é ele mesmo, porque ele do outro lado deu as perspectivas necessárias para esse fruto consciencial que o tem como referência. Então o dia escuro antes da segunda vinda, haverá um grande julgamento, está em Mateus, em Daniel. A terra será destruída com a vinda de Cristo, está em Pedro 2. Os reinos desse mundo serão destruídos com a vinda de Cristo. Haverá um novo céu e nova terra. Então vocês percebem ali, né? Nós vamos reposicionar toda a interpretação consciencial, né? Então tudo que chamam ali de terra, o teatro será reciclado, né? Será refeito. Tudo que é real, que eles chamam de real, é ridículo, será destruído. Nada é válido, tudo vai virar poeira. E a nossa perspectiva eterna será reposicionada, né? Sobre isso que eles chamam de terra, de realidade, né? Então os reinos também se destroem, porque eles são feitos da mentira agora, né? São democracias aí controladas pelos falsos judeus, aí que a gente sabe. Então haverá um novo céu e nova terra. Novo céu porque os anjos, os deuses, né, serão reposicionados, né? Os demônios e os anjos serão reposicionados em deuses, que são a própria consciência, que já é o próprio corpo de Deus em movimento. E essa reestruturação vai reposicionar o último ciclo, né? Mostrando que Deus é maior que todas as divindades, né? Então por isso o novo céu, para que Deus mostre de quem é o poder, né? Para que seja mostrado que o poder pertence a Ele. E todas as traições serão posicionadas com seus devidos pesos. Então aí tem a segunda vinda de Jesus, aqueles que traspassaram o verão, né? Todos o verão, inclusive aqueles que foram contra ele, que irão agora ter que entender-se com Deus, com a justiça, com todos os povos e consigo mesmo, né? Os falsos profetas nos tempos finais, revelação do anticristo no final dos tempos, o ministério do engano, está em Atos 20, tempos de angústia, apreensão e segurança, em Daniel, tudo isso se cumprindo aqui, na fim do sistema, tá em Daniel também. O reino de Cristo será eterno. Você vê que as pessoas não conseguem explicar como o reino é eterno e tem 1000 anos, como que é um depois do outro, por quê, né? Então isso aqui a gente sintetiza bem também. Os santos tomarão parte no julgamento por 1000 anos, né? Tá ali, ó. Então, esses 1000 anos são contados da perspectiva de terceira e quarta dimensões, né? Ou seja, na terra teatral mantida em Israel pelo povo pivô, né? Escrevi aqui, coloquei o texto para que vocês possam sintetizar. Porque ali o movimento não para, a perspectiva se nutre, né? De Israel para nós e de cá para lá. Eles são o povo pivô por isso. Nós somos o mesmo processo, né, do corpo de Deus se reposicionando ali, renutrindo o eco, para que ele possa ser sempre uma voz, né, que guia depois que é guiada.
Então, é isso que se estende, né? Sendo os reinos ali. O reino milenar, né? Que é o reino eterno, mas quando plasmado no espaço-tempo é o reino milenar, que é a perfeição enquanto ela dura, né? Depois isso vai se reposicionando em reinos menores, vai se reestruturando, mas esses reinos já é um reflexo daquele mega reino. E as famílias já é um reflexo desses reinos, né? E os homens um reflexo dessas famílias, né? Os animais também vão sendo posicionados por essas famílias, as moléculas assim por diante, que já a simetria se identificando. Então ela se faz de trás para frente, de frente para trás, né? Todo o tabuleiro trocando energia. Isso é um movimento que nos distancia do nada, que é agoniante, né? Então é o processo que resume Deus, que resume que somos, né? Então, para nós o reino é eterno, porque a gente mergulha diretamente nessa síntese espaço-temporal, desde os bastidores do processo consciencial, né? Então, quando a gente mergulha ali, quando a gente está mergulhado, a gente é, na verdade, só a conexão espiritual com aquele eco denso, né? Então, é só o eu superior que está ali. Você faz uma expansão consciencial daqui do nosso reino eterno para lá, né? Seja com tecnologia, seja com enteógenos, você se conecta vibracionalmente, pequenas ondas vibracionais intuitivas vão até lá, né? Porque não é você completo lá, você completo está aqui, lá você está limitado, né? Então lá ele só recebe uma parte tua, que é o que? O eu superior, a vibração, a intuição, e lá ele se guia, lá ele tem as conexões espirituais, lá ele tem as epifanias, né? Então se a gente for lá com um desdobramento espaço-temporal, indo até o reino material, o reino molecular ali, o reino atômico, né? Então a gente pode plasmar ali com luz, com desdobramentos, de fato, né? Porque a gente está só remodulando a perspectiva daquela consciência. Então o que ela vai enxergar depende de nós, né? Então é aí que se faz todos os processos do passado. Esses são os bastidores ali de todo o teatro humano, né? Então esse eu superior mantém aqueles corpos do passado em aprendizados antigos, né? Que nos mantém eternos aqui em cima. Mantém o rio fluindo, né? Então, para os mais novatos, até coloquei aqui que é difícil, né, sintetizar tudo isso, porque todos os pacotes necessários, eles têm que ser posicionados ali para que você possa traduzir, interpretar tudo isso, sem parecer loucura, né, sem ficar difícil de entender. Mas no site, está no livro, basta que você queira para que você consiga entender tudo isso e se tornar a eternidade. Porque a compreensão do todo te mantém vivo durante essa troca de realidade, né? Você percebe que a coerência te segura. É maior do que o medo, a dúvida, o desespero, o susto, né? Então a confusão se desfaz e se perde. Se vai, né? Mas a coerência é sólida, é eterna. Então você precisa dela. Então encontre a coerência, tá tudo aqui. Pode perguntar, tô aqui, ó. Te peço para que pergunte e eu responderei. Não fique com dúvidas, seja a certeza, né? E todo esse processo aí, ele está se cumprindo pela primeira vez de uma maneira absurda, de uma maneira única, né? E eu vou até acrescentar aqui, né? Sem contar a fundação do Estado de Israel, né? Que eles não gostam muito de contabilizar, porque deveria ser, esse reino tem que ser posicionado pelo Messias, né? Pelo lado bom ali, da maneira mais pura, equilibrada e justa possível. E esse Israel foi posicionado pelo sangue, né? Pela injustiça. Então os cristãos não gostam de contar com isso, né? Boa parte deles. Mas como o dinheiro corrompe toda a estrutura, a gente já vê aí isso se confundindo entre os meios religiosos, muita gente apoiando essa falsa Israel, embora alguns não, né? Alguns protestantes não, outros sim, católicos também costumavam ir muito contra os judeus, agora também já acabam se entregando. A gente sabe que aqui no fim a confusão é plena, né? Então vou até citar aqui o Estado de Israel, em um dia, né? Fundado da noite pro dia, e agora, depois de 3.000 anos, hein? A capital volta a ser Jerusalém, com Israel inteiro unido, que é 2.000 anos desde a sua destruição no sul também, 3.000 anos desde a sua destruição total, né? Então, desde que separou todos os cantos ali, separou a tribo do norte e do sul, né? Salomão se foi e misturou sua Taurus com a Taurus nosferiana ali e fragmentou Israel, né? Já também para manter a simetria e fazer o movimento, cumprindo tudo que já estava escrito, fazendo o processo ser o que é, né? Mas vejam que assim como é certo o caminho das estrelas acima, como é certo o caminho dos átomos, como ninguém esbarra em ninguém, como tem um processo inteligente, a inteligência né? Então mais perto de compreender, de sentir, de discernir isso, de dar forma para isso é Deus. É isso que a gente chama de Deus. O ser é a inteligência, né? A coerência, a justiça, o equilíbrio. Então uma vez que isso se mantém sendo, todos os ângulos que
fazem essa estrutura ser simétrica, ser justa, ele se mantém também sendo. Esses ângulos são as profecias, são os momentos da Terra, as estações, né? Você não precisa ser guru para saber que o verão vai vir, né? Tem um processo. Então assim é para as profecias em uma escala maior, né? Infelizmente, a maior parte dos protestantes estão defendendo Israel agora sim, porque recebem uma boa grana deles, né? Vão para lá toda hora, mas muitos outros não, né? Tem muitos líderes aí que dizem que essa Israel é falsa Israel. E é. Priscila Ferreira está perguntando: Bob, tem uma dúvida. Esse processo do conhecimento, de conhecer os giros, os momentos e tudo mais, quanto mais se absorve esse conhecimento, mais responsabilidade se tem, certo? Como equilibrar isso? De ser um portador da luz e ao mesmo tempo lidar com as tarefas do dia a dia, sem se perder na ganância de querer abocanhar ou manipular todo o processo. Então, quando você se torna esse ser que assiste aquelas limitações do reino animal, você começa a perceber ali o tesão agindo, você começa a perceber a inveja, você começa a perceber a maldade em todo mundo, você começa a captar os pensamentos, né? Você começa a dominar o reino animal, você entende as emoções nos outros, você domina o reino humano, você entende o pensamento nos outros, né? Você consegue concluir a síntese que cada um está fazendo. Então você abocanhou esses dois aspectos de terceira e quarta dimensão. Então você já está nos bastidores. E quando você está ali, você sente mais vergonha das pessoas do que vontade de manipular elas, assim. Você se sente... você começa a sentir que não pertence ali, né? Porque você está no corpo da coerência. Você está percebendo que, opa, tô enxergando. Então, claro, dá pra você participar do teatro. Aí você vai pelo lado de baixo ali. É o que os demônios fazem, né? Não é que você pega qualquer um. Você pode ir pela Umbanda, você pode ir pelo Espiritismo, você pode... Pega qualquer ser, qualquer entidade, qualquer consciência, né? Se ela consegue atuar ali na realidade, se ela consegue mexer na simetria ali, é porque de alguma forma ela está fazendo algum trabalho para aquela simetria, está gerando as perspectivas, né? Então, se de alguma maneira você está assistindo os bastidores, por exemplo, você pega aquela perspectiva vibracional sexual da pombagira, da Kundalini, aquela vibração onde aquela energia ali tá ali para manipular, ela tem uma vibração mandado para ela destruir um casamento, ou unir um ao outro. Ela vai gerar aquela energia sexual. Aquela própria consciência está ali atuando na simetria, porque ali há espaço para ela. Então tem alguém ali pesando na honra e no amor e abrindo espaço porque está fora da honra e do amor. Então tem alguém que enxerga isso e vai te mostrar o que você merece. Aí entra aquela legião de esquerda que eles chamam, né? Aquela legião negra ali, aquele lado mais pesado. Isso aí protege a luz. Eles têm muito peso, muita carga, muito poder, muita força, muito ódio, muita energia para descarregar esses demônios, né? E eles querem motivo para isso, porque todo o resto corrompe a eles mesmos. Então quem sai na luz, quem pisa na luz, quem pisa no certo, está precisando do ódio deles. E eles fazem o favor de ir lá atuar nisso. Está precisando da força deles, apanhar deles, sofrer, seja com macumba, com ataque, com obsessor, né, com o que for, ele está precisando, ele está fora do amor e da honra, né? Então tem gente que entende o amor e a honra, está ali naquele escuro, protegendo o portal entre a luz e as trevas, né? Gente que já tem poder, força ou bastante luz demais, já de tanto que guerreou, de tanto que elevou sua vibração, se ele fica na luz ele queima, ele arde, então ele precisa ficar no escuro, porque a luz dele acende aquele escuro, ali ele enxerga tudo, e ele não deixa ninguém passar. Então esse é o trabalho, né, dos demônios, dessas entidades negativas, por assim dizer, né? Então é claro que quem quer ficar no positivo, na luz, no reino de Deus, fica longe disso, né? Fala que isso é coisa do capeta, e você não precisa ficar ali, isso é o resto, isso é a borda, e a gente que tá ali no resto, a gente gosta de estar no resto, a gente quer, a gente não é nenhuma vergonha, não é nenhuma humilhação, entendeu? Isso aí é a visão de alguns mesquinhos, que acham que ficar lá no alívio dando um sorrisinho é o que todo mundo quer. Tem gente que odeia ficar ali. Tem gente que não quer, não gosta, não é assim. E ainda bem, agradeça por ter gente lá no inferno segurando o peso. Entenda? Entenda que Deus é perfeito em todos os seus aspectos, né? Então aí que tá. Quando você enxerga dos bastidores, você normalmente fica com vergonha. Você não quer participar daquela sujeira. Você se isola, né? Então isso aí é o transbordar de terceira e quarta dimensão. Você fica em quinta dimensão e acaba tendo um poder ali que você acaba usando para se conectar com Deus, com a justiça, com a verdade, com o alívio que você só passa a encontrar com Deus, porque você se torna grande demais para aquelas mesquinharias ali teatrais. Então normalmente esse é o processo. Mas quando você tem energia o bastante, você sofreu demais, está revoltado, tem injustiça ali, você pode queimar outras pessoas que você está carregando uma injustiça, você quer posicionar aquela injustiça, então você está enxergando pelos bastidores, você acha um merecedor ali, aí Deus, os demônios, os instrumentos, né, da natureza já te usam ali para que você seja também uma ferramenta para dar perspectiva para alguém.
E aí você vê, opa, aquele ali é cuzão, então você é espertão, então você é o safadão, né? Aí que entra uma pombagira, que vai ali, faz o cara de trouxa, tira até as cuecas dele, né? Você não é o safadão? O cara tá pisando na mulher, tá pisando no amor, na honra, tá sendo um traíra, um sujo. Aí ele pega uma pombagira da vida que faz ele de otário, acaba com a vida dele. E ela que é ruim? Ou é ele que saiu de Deus e pediu pra ver o que tem lá no escuro? Entendem? Entende porque Lúcifer, porque Jesus defendia as prostitutas, defendia os piores, os ladrões? Entende? Porque o demônio, o capeta, tem que defender tudo que é de mais sujo. Porque aquela sujeira, quem carrega aquela sujeira toda, não faz nada mais que limpar todo o resto. E Deus é grande, incluindo todos os seus aspectos. E os seus dois polos se tornam um, na perfeição, que é defendida por bons e maus. Porque a maldade é não aceitar aquilo que se é. E o cara que está no escuro, querendo aplicar o mal ali, ele não é ruim se ele aplicar o mal em quem merece, em quem está atacando Deus. Não, ele está sendo uma vertente de energia, um fluido, está sendo descarregado do próprio Deus. Né? Então, é aí que está a justiça. Você pode sim ficar na luz com Deus, ficar no que é pleno, no que é bom. Deus fez uma obra magnífica para que você respire, né? Para que você entenda o quão grande tudo isso é e para que você ame estar vivo. Sim, fique ali na luz. Mas sabe que aquela luz está sendo mantida, está sendo protegida pela escuridão. Né? A escuridão faz aquela luz. Respeite a escuridão. E você não vai precisar temer nada nem ninguém. Se você tiver o amor e a honra em você, você é a justiça, você é o próprio Deus vivo. E você vai do inferno aos céus, de cabeça erguida. Compreendem isso? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. O assunto já fugiu do título, né? Já tá com meia hora aí, mais de meia hora. Espero que tenha dado pra entender. A gente vai conversando mais aí amanhã e depois. Tem bastante coisa pra vocês refletirem aí. E espero que tenha respondido a pergunta da Priscila aí, que pra você não se perder na ganância de querer abocanhar e manipular o todo, você tem que confiar na justiça, no amor e na honra. Você tem que estar ali, que você não tem como se perder no que é certo, né? Você sabe que aquilo ali é real, que aquilo é vivo, né? Então, se você se sentir querendo abocanhar algo, alguém, você vai analisar, você vai perceber aquela sensação. E você vai ver, por que isso está me puxando para essa atitude? É Deus que está me puxando? É o Espírito Santo? Aquela pessoa merece uma bicuda? Merece ouvir isso e aquilo? Merece essa ação ou aquela? Olhe dos bastidores. Olhe com os olhos de Deus, da coerência nítida para qualquer um. A verdade, a justiça que todos querem, de dentro para fora. Olhe daí, olhe com os olhos de Deus. Aí você vai ver se você está fazendo por ele ou por você. Se você está no sonho aliviante dele, protegido, grande, gigantesco, infinito dele, ou se você está no seu pesadelo mesquinho. E aí a vitória é tua, porque você se torna ela. A vitória é Deus, né? E aí, se você olhar com os olhos dele, seja livre. Você é o amor, você é a honra. E ainda quando você parecer aplicar o oposto do amor e da honra, derrubar alguém, socar alguém, você está mostrando o quanto vale o amor e a honra. Você pega um mesquinho, um sujo que pisou na honra e dá pra ele desonra. Não é disso que você gosta? Tô aqui, espertão. Ó, se o mundo fosse assim, ó. Né? Imagina se ninguém mostrar pra ele. Ele corrompe a honra se ninguém mostrar quanto pesa a desonra. E o amor, se ninguém mostrar pra ele quanto pesa a falta do amor. Aqui agora, quem que vai te amar? Quem que vai te salvar aí? Você não é espertão? Você não tá nem aí? Que mané amor? Cadê agora? Você vai implorar por perdão, você vai implorar por misericórdia, pra ver o quanto vale o amor. Então é isso que faz a luz ser a luz. A escuridão sendo útil, sendo amada por ser o que é. Porque ela ensina a todos o valor da luz. Né? Respeitemos as partes de Deus. Ele é muito maior que nossa limitação. Valeu, galera. Até amanhã. Continue ajudando no Mesh aí, por favor. E fé. Cada clique aí é um tijolinho, vocês sabem disso. Vamos se manter unidos aí nessa intenção. Cada vez que você entra com a intenção de ajudar, você está na ajuda, você é a transformação, você é o crescimento.